Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana se inicia agora. Vamos com tudo, vamos dar um show. A prof tá morrendo de saudade de vocês. Eu não vejo a hora da gente estar juntinhos de novo lá na escola, fazendo aquela nossa bagunça, porque a saudade, olha, cada dia só aumenta. E hoje a nossa primeira aula tá bem tranquila. A gente vai com o livro de português, o livro grande, da página 206 até a página 213. Então vocês vão abrir ali primeiro na 206, onde está falando entre contos e paródias. Olha só. Daqui na página 206 e 207 está falando assim. Olha só o que tá falando ali dentro daquele balãozinho. Que personagens dos contos tradicionais você observa nas imagens? Quais são que tem ali? O Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, o Capitão Gancho, Pinóquio, entre outros. Depois na 2 está perguntando assim: para você, o que eles estão fazendo? Onde eles estão? Para mim, eles estão se divertindo. E aonde que eles estão se divertindo? Eu tô vendo um castelo. O que mais que vocês estão vendo? Escrevam ali do ladinho. Depois ali na número 3. A imagem parece mostrar uma cena de alguma das histórias desses personagens? Sim ou não? Essa cena, essa imagem aqui, aparece de algum desse filme, ou do Pinóquio, ou do Lobo Mau, ou da Chapeuzinho? Sim ou não? E por quê? E a última, na 4. Na imagem está faltando o rosto de um personagem. Escolha um dos adesivos da página 311 e complete esta cena. Qual é o que vocês acham que está faltando? Observem ali, ó, Cinderela. Perto dela, ali em cima do Chapeuzinho Vermelho, tem um corpo ali. Que corpo é aquele dali? Ai, ai, ai. E agora? Prestem atenção e façam. Depois, lá na página 208 e na página 219, tá falando assim: Princesas do Barulho. Antes de ler, você vai ler um conto de uma princesa nada tradicional. Esse conto aqui, galera, vocês vão ler sozinhos. Então leiam e prestem bastante atenção. Após a leitura, lá na página 210, 211, vocês têm um textinho sobre Princesa Barulhinhos. Leia o resto do conto para saber o que aconteceu com a princesa e seus barulhinhos. Então, essas páginas, não reparem que a prof está se coçando, que a prof está com rinite, combinado? Nessas páginas aqui, vocês vão ler com bastante atenção, porque depois lá na página 112 e 113 a gente vai fazer uma interpretação de texto, combinado? Depois que vocês lerem essas páginas, lá na página 112, tá falando assim: afinal, a princesa desse conto se parece ou não com a princesa dos contos fadas tradicionais? Sim ou não? Eu já li o texto e eu acho que não. E vocês? Vão botar sim ou não e por quê? Bem fácil, bem tranquilo. Depois do número 3. A sessão antes de ler apresentou o ambiente e alguns personagens do conto. Os contos são narrativas curtas que possuem uma introdução, na qual são apresentados os personagens, o ambiente da história, o tempo ou a época em que ela se passa. Sobre os contos a gente já trabalhou bastante em sala. Agora parem um pouquinho e prestem atenção nas imagens que a prof vai botar aqui para vocês lerem, combinado?
Agora que vocês já relembraram o que são os artigos definido e indefinido, prestem atenção no número 4. A expressão há muito tempo é comum em encontros tradicionais. Estas expressões marcam um tempo definido ou indefinido. Observem o texto e prestem atenção. Eu botei ali nos slides para vocês lembrarem que são os artigos que a gente já trabalhou o quarto ano. Depois da letra B, que outras expressões poderiam indicar tempo indeterminado. Há muitos tempos, no tempo dos reis e das rainhas, há 2 anos, em um tempo distante. Prestem atenção quais são os artigos que vocês já vão saber quais são as opções que dá para usar. Combinado? 4. Nos contos, há um conflito gerador, ou seja, uma situação, problema que surge para quebrar a cabeça inicial na história. Então, sempre no conto vai haver um conflito, onde todo mundo quebra a cabeça, pensa como é que pode ser resolvido, ou uma briga, alguma coisa vai sempre acontecer, para no final as coisas acontecerem a dar certo. Olha só, qual é o conflito gerado nessa história? Qual é o conflito que aconteceu nessa história? É o fato da princesa fazer o quê? Esse é o conflito. Ela fazia alguma coisa. O que ela fazia? Escrevam ali. Depois, na 5, leia e marque a alternativa adequada. Há nos contos um clímax, ou seja, um momento de maior tensão na narrativa. O clímax desse conto se dá no momento em que o rei decide fazer um baile para comemorar o aniversário da princesa, a princesa entra no baile e vê muitos príncipes encantadores, ou a princesa sai apavorada do castelo. Pensem que vai ser sempre uma coisa não tão positiva, um pouco negativa. Então, vocês lendo isso, vocês já vão ver qual é o ponto negativo que tem ali, uma coisa não tão boa. Daí vocês marquem. Depois, lá na página 213, leia. Todo conto apresenta uma resolução do problema, ou seja, o momento em que é dada uma solução ao conflito da história narrada. É o que eu falei para vocês. Primeiro acontece um conflito, uma coisa ruim, para depois, no final, já começar a vir a coisa boa para terminar feliz. Ali na letra A tá falando assim: no conto Princesas Barulhinhos, o conflito foi resolvido? Sim ou não? Daí vocês vão escrever. Depois na B, o conto teve um final feliz? Sim ou não? E explique por que o final foi feliz ou por que o final foi triste. Letra B, que expressão é comum aparecer no final dos contos tradicionais infantis? Lembra? Sempre a gente vê no final, eles viveram o quê? Ou eles foram o quê? Pensem, leiam lá que vocês já vão saber. Depois, o conto que você leu poderia terminar assim? Por quê? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Que daria mesmo para terminar como? Primeiro vocês têm que fazer a letra C para depois conseguir fazer esse pontinho, combinado? Daí essa é a cabecinha de vocês. Depois, que sinal de pontuação foi usada para marcar as falas dos personagens? Quando os personagens eles falavam, qual era a pontuação que eles usavam? As aspas, 2 pontos, travessão, a vírgula, a interrogação, ponto final, qual foi? Exclamação, anotem ali. Daí depois ali embaixo da 7 tem um pontinho assim. Sublinho no conto um trecho que confirma a sua resposta. Daí lá no texto vocês vão sublinhar a fala de um personagem com esse ponto que vocês escreverão ali. Depois, releia. Apesar do pula-pula, a princesa Barulhinhos disse sim de todo o coração. A forma com que a palavra em destaque foi escrita evidencia que a princesa estava envergonhada, muito feliz ou indiferente. Qual que vocês acham? Sim, bem legal dela foi o quê? Qual é o sentimento que ela está expressando? Depois da número 9, circule no trecho abaixo a palavra utilizada para introduzir uma comparação. Os soluços da princesa ficaram tão frenéticos que ela começou a pular, como um cabrito. Qual que é a palavra que dá como comparação, que faz com que a gente vai comparar a princesa com alguma coisa?
circulem. Então, a nossa aula de português vai ser essa, galera. Prestem bastante atenção, as atividades estão bem fáceis. O prof tem certeza que vocês vão dar um show, porque é interpretação de texto. E interpretação de texto a gente já tá craque, já vem treinando desde o 2º ano. Combinado? Então, muita luz para vocês nessa atividade. Eu tenho certeza que vocês vão dar um show. Depois, não esqueçam de estar batendo uma foto da atividade e mandando lá no Clipe Escola pra Prof. Combinado? Ó, um beijo de luz para muita sorte na atividade.